parte, nós vamos trabalhar um pouquinho com a apresentação de algumas políticas públicas federais de implementação da educação das relações étnico-raciais que foram promovidas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e que depois passou a incorporar também o termo inclusão, por isso aquele I ali, e também pela CEPI, que era a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Hoje, a SECADI foi extinta e foi transformada em outras secretarias, né? Esta SECAD, que depois virou SECADI, né, essa Secretaria do Ministério da Educação, ela promoveu muitos cursos de formação continuada, tanto presenciais quanto à distância. E eu trouxe aqui imagens, né, de materiais que foram distribuídos em alguns desses cursos. Um curso era específico para a questão da formação cartográfica, para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, e trazia um material sobre quilombos no Brasil. O outro curso, ele era um curso multidisciplinar, chamado Educação Africanidades Brasil, que trabalhava várias áreas, inclusive o ensino de línguas e de literatura. Dentro dessas políticas federais, também houve a publicação de material didático, publicação de livros e coletâneas. Então, aqui a gente tem uma coletânea de livros didáticos, que foi feita a partir de um concurso em 2005, que resultou na publicação desse livro, Uma História do Negro no Brasil, Literatura Afro-Brasileira e De Olho na Cultura, Pontos de Vista Afro-Brasileiros. Também tem material específico para a educação infantil, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na educação infantil, e algumas coletâneas de livros que trazem desde questões conceituais, por exemplo, discussão do que é raça, do que é racismo, do que é diferença, né? Há resultados de pesquisas, né? De pesquisas sobre jovens negros, de pesquisas sobre a implementação da Lei 10.639 na escola. Um dos primeiros materiais que surgiu no âmbito dessas políticas públicas federais foi este livro, Superando o Racismo na Escola, que teve 2 edições. Depois daquelas legislações que eu falei para vocês de 2003 e 2004, a gente também teve um livro importante que é aquele Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, e todos esses outros materiais vieram a seguir, né? Essa implementação também incluiu realização de pesquisas, realização de editais específicos, dos quais eu vou citar um chamado Uniafro, que era um edital que previa a realização pelas universidades de cursos de especialização sobre essa temática e também o fortalecimento dos núcleos de estudos afro-brasileiros. Foram realizados entre 2004 e 2007, mais ou menos, fóruns estaduais e municipais de educação e diversidade étnico-racial. Alguns estados e alguns municípios mantêm até hoje esse fórum. O Paraná é um deles, por exemplo, em que anualmente acontece a realização do Fórum Estadual de Educação e Diversidade Étnico-Racial, e alguns outros estados também mantêm, né? Foi criado também um Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, em 2013, né? Esse plano ele estabelecia um conjunto de metas para essa implementação, algumas de curto prazo, que deveria acontecer em 2009, 2010, algumas de médio prazo, que deveria acontecer até 2012, e as de longo prazo deveria acontecer até 2015. Acontece que o plano foi divulgado em 2013, quando as metas de curto prazo e médio prazo já deveriam ter sido cumpridas, né? Então, a gente tem ainda um longo caminho para implementação. Esse plano ele era dividido por metas, né? Que eu trouxe aqui alguns exemplos. Então,
Uma das metas era fortalecer o marco legal, então fortalecer todas aquelas legislações que eu citei para vocês, de 2003, 2004, fortalecer as políticas de formação de gestores e profissionais da educação em geral, as políticas de material didático e paradidático, né? E isso chegou a acontecer em alguns editais, por exemplo, do PNBE, que é o Programa Nacional Biblioteca na Escola, foram pensados alguns títulos para o atendimento dessa política de material paradidático, né? E eu mostrei ali alguns exemplos também de material didático, os editais do Ministério da Educação para a escolha dos livros didáticos, elas têm itens de avaliação, que é se o livro didático trata de conteúdos de história e cultura brasileira, de questão de sexualidade, de gênero, ou se ele não apresenta estereótipos e visões distorcidas e deturpadas dessas questões, né? Outro eixo é a gestão democrática e mecanismos de participação social, avaliação e monitoramento e condições institucionais. Esse é só um exemplo de como esse plano estava dividido, né? A partir disso tudo, acho que a gente pode começar, então, a pensar em alguns desafios para essa implementação da educação das relações étnico-raciais e a formação de professores, né? A gente pode pensar, por exemplo, a partir da nossa área do ensino de línguas e literatura, que é a nossa especificidade, o acompanhamento das ações. Por exemplo, só distribuir material é suficiente? É suficiente que tenha sido elaborado material didático, que sejam entregues livros com esses conteúdos junto à biblioteca da escola, sem que tenha momentos de formação específica para a gente discutir como trabalhar com aquele material? Como que é feito o monitoramento, né, das atribuições do Plano Nacional de Implementação da Educação das Relações Étnico-Raciais, né? Outra coisa que nos atrapalha bastante é a descontinuidade das políticas públicas. Uma vez que mudando de governo, mudando secretarias, mudando as estruturas das secretarias, essa questão às vezes acaba sendo, se não cortada, porque nenhuma dessas leis que eu falei para vocês foi revogada, mas ela acaba sendo deixada de lado, né? Ou até considerada como inimiga da educação, como no exemplo que eu citei de um livro que foi considerado inadequado, que trazia princesas negras baseadas na mitologia iorubá. Uma questão que a gente enfrenta bastante nos cursos de formação continuada de professores é uma fala que vai no sentido de eu não trato desses conteúdos porque eu não tenho domínio, eu não me sinto preparada. E eu acho que isso é uma questão real que a gente tem que enfrentar. Mas quanto de formação é necessária para estar preparada? Né? Se você participa de um curso de 60 horas, você está preparado? 120 horas, 180? Ou precisa de uma graduação específica sobre esse tema para estar preparado, né? Isso é um desafio ainda que a gente tem que enfrentar, né? Outras vezes, quando a gente vai ler as pesquisas sobre esse tema, o que a gente tem, infelizmente, é que isso só acontece em algumas escolas por ação de uma professora, de um professor e não da escola, né? Uma pesquisa realizada no Brasil inteiro em 2013 sobre a aplicação das leis trouxe muito isso. Era uma atividade, escolas reconhecidas nacionalmente, que ganharam prêmios pelo tratamento das questões raciais negras e pela educação das relações étnico-raciais, quando se voltou, alguns anos depois, nessas escolas, para investigar como é que estava sendo tratado disso, se descobriu, na maioria das vezes, que não se deu continuidade, porque aquele não era um trabalho da escola, mas sim de uma professora ou de um professor. E aí aquela professora mudou de escola ou se aposentou, e esse trabalho foi junto com ela, né?
Outra questão a ser enfrentada por nós é a questão das ações pontuais em datas específicas, como o 20 de novembro, né? Essa legislação que eu abordei, né, ela também institui o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e que deve constar no calendário escolar de todo o nosso sistema de ensino. Porém, os conteúdos eles devem ser trabalhados o ano inteiro. Não é para a gente ir lá só no dia 20 de novembro, fazer um cartaz lá cheio de artistas negros e jogadores de futebol negro e estar trabalhada a questão da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né? Bom, esses desafios que eu acabei de expor, né, que são alguns dos desafios, a gente tem muitos outros, eles nos trazem também algumas questões importantes, né? Uma delas seria pensar quais conteúdos sobre história e cultura afro-brasileira e indígena estão presentes nos planejamentos e outros documentos escolares que registram o conteúdo ministrado. Isso é uma coisa para a gente pensar. Dentro do ensino de língua, do ensino de literatura, o que a gente tem trabalhado efetivamente nas escolas em termos de conteúdo e que a gente possa ir lá, ver o planejamento, ver o diário de classe, por exemplo, e encontrar esses conteúdos. Quais esses conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena são vistos como parte do ensino das disciplinas ou são vistos como algo que se estabelece como um desvio? Dentro dos cursos de formação de professores, a gente sempre discute isso, porque muitos professores trazem essa questão. Eu já tenho os conteúdos da disciplina e eu tenho que parar para ensinar sobre isso? Esse é um desafio que a gente tem que ensinar. Não é parar para ensinar sobre isso, é parar para pensar como você inclui isso no que você tem que ensinar todo dia. Como professor de língua portuguesa ou de língua estrangeira, você vai ensinar o seu aluno a ler e compreender alguns gêneros textuais, por exemplo. Como é que você pode incluir o ensino de história e cultura afro-brasileira dentro disso, né? Bom, esses conteúdos, eles estão nas atividades previstas ou apenas ligados a datas específicas, como o 20 de novembro, estabelecido como obrigatório no calendário escolar, como o Dia Nacional da Consciência Negra, ou no caso das questões indígenas, está lá no dia 19 de abril, em especial na educação infantil e no ensino fundamental 1, quando a gente faz um cocar e faz uns risquinhos no rosto da criança, e a gente pensa que isso é trabalhar com a questão indígena na escola, né? Bom, por que a gente pode agora afunilar para pensar o ensino de línguas, de literatura e a educação das relações étnico-raciais? A gente pode pensar neste campo, né, dos estudos da linguagem como um campo fértil para o tratamento da educação das relações étnico-raciais, porque o nosso material de trabalho é a língua e a linguagem, o discurso. E tudo para nós pode ser material didático, tanto para problematizar as relações étnico-raciais, quanto para o ensino e aprendizagem de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Por exemplo, as redes sociais fornecem material para isso o tempo todo, né? Se a gente estiver trabalhando algum tema, por exemplo, sobre juventude, as redes sociais nos oferecem material o tempo todo para discutir que juventude não é toda igual, né? As manchetes dos jornais, das notícias, nos sites de notícias, por exemplo, quando um jovem negro é preso com droga, a manchete diz que ele é um traficante. Quando é um jovem branco, ele é chamado de jovem, de estudante, ele não é chamado de traficante, né? Então, manchetes, são material para a gente discutir e problematizar, e trabalhar com compreensão de texto, com o uso dos termos, porque dentro da linguagem a ordem dos fatores altera o resultado, né?
Então, o nosso campo ele é muito fértil, o tempo todo um jornal televisivo, uma notícia, o modo como se trouxe uma notícia, a cobertura que foi dada para um fato e não foi dada para outro da mesma magnitude, da mesma proporção, né? Um termo que um autor usa, o fato de você levar autoras negras, mesmo que não tratem das questões étnico-raciais, mas mostrar a imagem para os seus alunos, para eles saberem que se trata de uma mulher negra, escritora, ajuda a criar uma imagem diferente do que a sociedade repete o tempo todo dessas mulheres, por exemplo, né? Bom, como a literatura, por exemplo, pode nos apontar alguns caminhos para o trabalho da educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Ela pode nos apontar caminhos na nossa escolha dos autores e das autoras que a gente vai levar para a sala de aula, mesmo que a temática não seja a discussão de questões étnico-raciais, né? Então, eu posso levar autoras e autores negros que trazem temática das relações étnico-raciais e outros que não trazem, né? E é importante nesse trabalho contar quem são essas pessoas, mostrar a imagem dessas pessoas, para que os alunos e alunas saibam que quem escreve não é só homem branco, né? Que é a maioria que o nosso livro didático traz, né? A gente pode também fazer uma intervenção a partir da escolha das obras, né, que vão ser lidas na escola, dos textos, dos livros, dos fragmentos, dos excertos de textos que vão ser lidos na escola, né, privilegiando a temática racial negra, a temática racial indígena em alguns desses textos e dessas obras. A gente pode trabalhar a partir de um referencial teórico que embase as nossas aulas e que nos traga uma perspectiva de que é possível ampliar os nossos horizontes teóricos e trazer, por exemplo, uma prática de ensino de literatura que não privilegie só os cânones ou os clássicos, né? Que traga isso e que também tragam outros autores que ainda não foram alçados a essa categoria de clássicos ou de cânones. E fazendo isso, a gente pode trazer os textos de autoria indígena, africana e afro-brasileira para a sala de aula. A gente pode fazer isso a partir dos diferentes gêneros textuais, como eu falei, né? Nós estamos num campo muito fértil, porque tudo para nós é material para ensino e aprendizagem, para leitura e compreensão de texto. Então, desde os próprios cartazes que estão na escola e que são produzidos pela escola ou enviados pela escola por alguns órgãos, né? Aos materiais que passam na televisão, de novela, filme, jornal televisivo, os materiais que estão nas redes sociais, o encarte da farmácia que você pega na rua, tudo isso é material que a gente pode transformar e discutir relações étnico-raciais. Por exemplo, a gente pode pedir para os alunos recolherem encartes de lojas durante um mês e depois analisar esses encartes, analisando a presença de pessoas nesses encartes, né? Que tipos de pessoas vendem que tipos de produtos? É uma análise que a gente pode fazer a partir desse gênero textual encarte, né? Bom, a partir da análise de personagens nas obras que a gente trabalha, né? A gente pode fazer esse trabalho de educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, né? Vendo quando, onde, como aparecem personagens negros nas narrativas que a gente trabalha. A gente pode trabalhar isso na relação entre os diferentes gêneros textuais, né? Por exemplo, como é que é a representação do negro e do indígena nas novelas televisivas? E como é isso nos romances brasileiros lá do período chamado de romantismo e como é nos romances da literatura contemporânea, por exemplo, né? A gente pode fazer isso
trazendo diferentes escritores e diferentes escritoras para a nossa sala de aula. A gente tem aí, por todo o Brasil, as periferias produzindo literatura, fazendo renascer os saraus, e a gente pode levar isso para a sala de aula a partir de uma perspectiva que inclua questões de gênero, de raça, né? Trazendo as mulheres jovens escritoras, os jovens negros e negras escritores para dentro da nossa sala de aula como literatura contemporânea, né? Bom, dando um exemplo, né, voltando na questão da formação de professores, a gente pode pensar em uma disciplina bem específica que aparece nos cursos de letras de algumas universidades, que é a disciplina de literatura infantil e juvenil, e que pode ser um campo fértil para a gente trabalhar com a questão de história e cultura afro-brasileira, desde a educação infantil até o ensino médio, né? Em quais cursos, por exemplo, essa disciplina está presente? Numa pesquisa realizada em 2016, no Rio Grande do Sul, a autora percebeu que em 80% dos cursos de letras da região sul do Rio Grande do Sul, essa disciplina aparecia como obrigatória. Porém, quando ela foi analisar as ementas dessas disciplinas, vendo quais eram os conteúdos que eram trabalhados na literatura infantil nesses cursos de letras, as ementas traziam que elas não abordavam a produção contemporânea. Então, o que está sendo escrito hoje, em especial nas periferias, pelos jovens e pelas jovens periféricas, e grande parte deles negros e negras, também por jovens indígenas, não aparece como produção de literatura infantil e juvenil. E outra questão que ela trouxe também, que praticamente todas as ementas traziam somente a produção de Monteiro Lobato, como uma literatura específica que iria ser trabalhada, né? Não existe nenhum problema em trabalhar Monteiro Lobato. A questão é, a gente vai trabalhar só isso e vai desprezar toda a produção contemporânea de literatura infantil e juvenil, né? Ou até mesmo toda a produção contemporânea dos jovens e das jovens que estão escrevendo. Bom, caminhando para a finalização, a gente pode apontar alguns desafios curriculares que a gente tem, né? Um deles é como que a gente vai lidar com as licenciaturas a partir de toda essa documentação que eu apresentei para vocês, de toda essa normatização, de todas essas leis, né? Em relação à oferta e qualidade dessa oferta, da formação de professores, né? E da educação das relações étnico-raciais. Outra questão que surge dessa, que é qual é o espaço dessas questões na disciplina de formação em línguas estrangeiras, por exemplo, né? Que conteúdos sobre a educação das relações étnico-raciais a gente tem estudado no ensino de inglês, no ensino de espanhol, de francês. Os nossos currículos estão dando conta da formação de professores para promover um ensino que os habilite, né, a atender as demandas de uma educação de qualidade nas escolas públicas que temos, né? E ao fazer essa pergunta, eu estou pensando na educação como um direito humano, né? É um direito humano ter educação de qualidade, e eu estou incluindo as questões étnico-raciais também como um direito humano e, portanto, eu não posso pensar em qualidade de educação que não ofereça isso. Bom, a responsabilidade por essa formação, ela é somente das instituições de ensino superior ou ela também é dos municípios e estados em termos de formação continuada? Para além dos documentos oficiais que a gente viu, né? Há outros aspectos que não são mencionados nesses documentos, mas que surgem, né, para a gente se perguntar. Por exemplo, a quebra de fronteira entre os cursos, né? Então, que nós, dos cursos de letras, possamos discutir essas questões a partir de disciplinas oferecidas em outros cursos, por exemplo. O uso de metodologias inovadoras e ativas para a gente fazer esse ensino e aprendizagem de história e cultura brasileira, africana e indígena, a descolonização do conhecimento
desde dentro, né, com a contribuição das pesquisas, dos núcleos de estudo afro-brasileiros, dos grupos de estudo sobre gênero, sexualidade, relações étnico-raciais. As questões de identidade e interculturalidade presentes aí no nosso ambiente acadêmico pela entrada, né, por exemplo, dos alunos cotistas negros e dos alunos indígenas. Dá para a gente pensar nas questões das dificuldades na relação teoria e prática, né? Além disso, nosso currículo de letras e de outros cursos universitários, né, não tem mais como serem construídos e praticados desconsiderando os que diretamente vivenciarão ou vivenciam, que são os graduandos, né? Não dá mais para a gente construir isso sem ouvir os alunos e quais são as suas demandas, né? E aí a gente tem um grande desafio que é focar a educação básica, né? E talvez o mais importante dos desafios seja a relação teoria e prática, né, nos processos formativos e uma articulação do ensino superior com a educação básica, né? Esse é um texto da professora Lígia Paula Couto, em que ela diz: eu defendo que não há como garantir qualidade nesta formação sem a promoção da articulação entre ensino, pesquisa e extensão no currículo de letras. Ou seja, o graduando precisa se inserir intensamente nas práticas investigativas e extensionistas para conseguir estabelecer relações teórico-práticas, sendo que tais práticas necessitam de vínculo com a educação básica. Isso significa que vamos ter que mudar, e mudar muito, nossa concepção de docência superior nas letras. Bom, fazer política passa a ser um desafio curricular de letras também, né? Pensar na educação das relações étnico-raciais dentro do nosso currículo é fazer política, né? E é um desafio curricular. E, para isso, a gente tem que pensar no compromisso da universidade com as licenciaturas e dos seus professores, né, dos professores universitários, com as licenciaturas. Por que eu estou falando tudo isso, né? Resumidamente, quando a gente toma consciência de tudo isso que foi apresentado até aqui, a gente assume um compromisso, né? Um compromisso de um posicionamento político e ético que transforme o nosso discurso em prol de ações, né, da diversidade e de práticas democráticas efetivas e concretas, que está num texto da professora Nilma Lino Gomes, de 2005. Também é nossa responsabilidade pensar a diversidade na diversidade, porque negros não produzem cultura como laranjeiras produzem laranjas. Então, a gente pode falar, por exemplo, de culturas negras no plural, porque a gente tem um país imenso. E trabalhar a cultura negra na cidade de Porto Alegre não é a mesma coisa que cultura negra na cidade de São Luís, no Maranhão. Então, essas diversidades precisam ser pensadas, né? E pensar a cultura negra para além do samba. O samba é uma referência de cultura negra. Capoeira é uma referência de cultura negra. Mas não são as únicas e nem são universais, né? Não são para o Brasil inteiro. O samba não é feito da mesma forma no país inteiro. O samba da Bahia tem particularidades. O samba do Rio de Janeiro tem outras particularidades, o samba de São Paulo tem outras, né? No Sul tem outras, né? A gente tem diversas manifestações culturais, né? Então é importante a gente pensar que as culturas negras são plurais e diversas quando a gente for levar isso para a sala de aula, né? Também pensar que a nossa responsabilidade pensar teoricamente a diferença, né? De modo que o nosso trabalho faça diferença, né? Para não cair nesse perigo que o Stuart Hall fala de incorporar a diferença de modo que ela não faça diferença nenhuma, né? E, por fim, não há lugar para essa prática fora do conhecimento.
trabalhar com a educação das relações étnico-raciais e com o estudo de cultura afro-brasileira e africana e indígena, demanda que a gente estude, que a gente se prepare, porque senão o nosso trabalho, que era para ser de ensino e aprendizagem, acaba sendo de reforço de estereótipos negativos, né? Trabalhar um cocar no Dia do Índio é reforçar estereótipo negativo, porque só isso não faz efetivamente com que as crianças aprendam sobre história e cultura indígena e afro-brasileira. Então, como não há lugar para essa prática fora do conhecimento, o conhecimento nos leva a questionar até os materiais que a gente recebe para trabalhar, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de um material que eu recebi, que é um livro chamado... que o tema do livro é para ensinar os professores a trabalhar africanidades na escola. Esse é um conceito que depois, numa próxima aula, a gente pode discutir. Mas, analisando o livro, a gente vê de imediato que isso está sendo trabalhado fora do conhecimento. Porque o conteúdo do livro, ele não respeita minimamente a produção sobre história e cultura afro-brasileira e africana feita pelos próprios negros. Por exemplo, esta página do meio aqui é para trabalhar sobre o samba e não tem samba de nenhum autor negro ou de nenhuma compositora negra. Então, um material sobre o samba, querendo trabalhar na perspectiva do samba como história e cultura afro-brasileira, que vai citar somente um sambista branco, não é um material que pode ser levado a sério, porque não é um material que descoloniza, né? O samba é uma expressão cultural afro-brasileira. Então, não tem como a gente fugir de trabalhar o samba a partir dos compositores e compositoras negras e negros, né? As imagens do livro, quase todas são de crianças brancas. Nenhum problema seria se o livro não fosse de história e cultura afro-brasileira e africana. Ou seja, é um livro para trabalhar africanidades. E aí, quando aparece a imagem de pessoa negra, não é uma pessoa, é um desenho com um estereótipo clássico de representação, que é representar descalço, sem camisa. Isso é desconsiderar a história da capoeira, que os primeiros capoeiristas andavam muito bem vestidos e jogavam de sapato, né? Por conta da perseguição policial, que eles eram tidos como malandros, vagabundos, então eles não andavam descalços para jogar capoeira. Eles andavam vestidos de calça, camisa e calçados de sapato, elegantemente vestidos. Então, essa imagem, ela desconsidera o próprio conteúdo do tema, que é a capoeira, né? Tem a questão do samba, aí em seguida a questão do samba vai para a questão da culinária. E aí, quando fala da questão da língua, né, que é essa terceira imagem, ao invés de ir lá estudar sobre a influência das várias línguas africanas, das etnias que foram trazidas para o Brasil escravizadas e que influenciaram no modo como o nosso português brasileiro foi constituído, vai para o gibi da Turma da Mônica estudar o falar do Chico Bento. Então, assim, não existe, voltando, lugar para essa prática fora do conhecimento. A gente tem que estudar para fazer isso, senão a gente só vai reforçar estereótipos. Olha a questão da imagem que eu falei. Aqui, ó, se trabalha uma lenda, diz que é uma fábula africana, mas não tem nenhuma referência de autor africano ou afro-brasileiro, né? E aí, de novo, ó, imagem, quantas crianças, todas brancas, todas, 6 crianças, né? Para trabalhar semelhanças e diferença. Onde é que está a diferença aqui? Só se for diferença entre menino e menina, porque de cor de pele não tem nenhuma, né? De raça não tem nenhuma. Bom,
No caso da educação das relações étnico-raciais, a gente tem que ter um cuidado para não incorrer em práticas que reforcem preconceitos e estereótipos. E aí eu volto naquela frase: não existe lugar para essa prática fora do conhecimento, do estudo e da formação para isso, né? Os materiais utilizados para a educação das relações étnico-raciais podem e devem ser questionados, né? E é muito importante que a gente pense tanto nos conteúdos verbais quanto imagéticos. As imagens são muito importantes e os estudantes percebem isso, né? Existe uma pesquisa que foi feita em Curitiba e região metropolitana com alunos e alunas sobre as imagens do livro didático, e esses alunos traziam uma questão muito importante, porque a gente pensa que passa despercebido para eles, mas não passa. Perguntados sobre as imagens de pessoas negras que tinham no livro didático, se eles gostavam das imagens e que tipo de imagens eles queriam ver, os alunos levantaram que eles gostariam de ver imagens de famílias negras. E uma das falas dos alunos me tocou bastante, porque ele dizia: eu quero ver pessoas negras sorrindo, eu não quero ver pessoas negras sofrendo. Né? E são alunos do segundo segmento do ensino fundamental, alunos de 6º a 9º ano. Né, dizendo isso. Eu quero ver imagens de pessoas negras em conjunto, eu quero ver grupos de famílias negras com pai, mãe, vô, vó, tia, e eu quero ver pessoas negras sorrindo, não quero ver pessoas negras escravizadas e apanhando. Né? Então, o conteúdo imagético ele é muito importante no nosso trabalho também. Pensando um pouquinho na questão dos estereótipos que eu falei, né, e para a gente não incorrer na boa intenção de fazer um trabalho sobre isso, acabar reforçando estereótipo, o estereótipo seria uma representação, um tipo de representação em que cria uma imagem fixa de uma pessoa, de um determinado grupo de pessoas, né? Então, quando um livro didático apresenta imagens de negros somente como jogadores de futebol, isso por si só não é um estereótipo, mas acaba virando um estereótipo por quê? Né? Quando se apresenta negros de jogadores de futebol, isso é parte de uma realidade, né? Está partindo de algo amplamente divulgado, conhecido, talvez até necessário para se falar de esporte, uma vez que a gente tem uma grande presença de homens negros no futebol, né? Jogando futebol, partindo de uma prática esportiva presente em várias culturas, e que os alunos podem reconhecer isso. Entretanto, se a única imagem de pessoas negras que tem no livro didático é de pessoas negras jogando futebol, sem que apareça negros em outras atividades esportivas ou em outros tipos de inserção social, isso passa a ser um estereótipo. Então, não é estereótipo só porque apareceu negros jogando futebol, mas se esta for a única imagem de negros no livro didático, isso passa a ser um estereótipo de representação, porque pessoas negras praticam outros tipos de esporte e também estão inseridas em outros tipos de práticas sociais, em outros tipos de trabalho, olhando para o esporte como um trabalho. Então, é importante que a gente apresente isso também e faça o questionamento quando aparece no nosso livro assim. Né? Algumas possibilidades, né? O que a gente tem feito no nosso trabalho nos grupos de pesquisa, de ensino e de extensão, do qual eu faço parte, tem feito, né? A gente tem feito a organização de propostas didáticas para o ensino de línguas, com base no ensino de gêneros textuais e que dê conta das africanidades. As africanidades eu estou chamando aqui como o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Tudo aquilo que está na nossa cultura e que tem uma raiz afro-brasileira ou africana, né? A gente tem pensado em práticas que contribuam para a inserção dos conteúdos de história e cultura afro-brasileira e também afro-latina. A gente tem pensado na questão da centralidade da cultura e do discurso como um caminho para o ensino de questões identitárias e o espaço escolar, que pode ser um espaço tanto de fabricação como de resistência aos discursos racistas, e as crianças têm aprendido desde muito cedo a resistir, então a gente pode aprender um pouquinho com elas, né? O professor Moita Lopes vai nos dizer
que o espaço da área de línguas ele é muito propício para a gente tematizar a vida social, né? Uma vez que a linguagem é o espaço de construção da vida social, né? As relações também se dão no discurso e por meio da linguagem. E aí a gente tem trabalhado como? Na escolha dos textos, que é um dos caminhos que eu falei lá, como a literatura pode nos ajudar. De textos autênticos e de fontes genuínas, né? Então, quando a gente quer trabalhar um texto, a gente não pega só da internet, de blog, a gente vai direto na fonte, no autor. E as fontes genuínas seriam, no caso de educação das relações étnico-raciais, fontes genuínas seriam aquelas que expressam pontos de vista, por exemplo, de autores negros, de autores indígenas, né? Que não é o caso que aconteceu lá na questão do samba e da linguagem no livro que eu mostrei. Na escolha dos temas, né, que a gente leva para a sala de aula, uma dinâmica complexa e diversa das questões raciais. Então, não é só para trabalhar a questão cultural, mas trabalhar a questão social, a questão da escrita, a questão estética, a questão da manipulação criativa da linguagem. Como é que pessoas negras fazem isso? Como é que é possível fazer um poema, um bom produto literário, a partir de um tema como, por exemplo, cotas raciais? Isso é possível. Autores negros e negras têm feito isso, né? Na música, na poesia, e isso pode ser material para ser trabalhado na sala de aula. A escolha do que vai ser dito sobre esses autores e autoras, né? E sobre os temas, porque a ordem dos fatores altera os discursos. Então, por exemplo, vou trabalhar Maria Carolina de Jesus. O aluno me apresentou um estagiário, um plano de aula, que ia trabalhar a biografia da Carolina, e a biografia começava assim: Carolina Maria de Jesus foi descoberta pelo jornalista fulano de tal. Opa, peraí, se a centralidade é a vida dela, você vai apresentar a biografia dela dizendo que ela foi descoberta, né, pelo jornalista? Não, você vai começar dizendo que ela é, quem ela era, o que ela escrevia e como ela escrevia, e depois você vai dizer que quando ela teve esse encontro com o jornalista, ele recolheu um dos diários dela e conseguiu que fosse publicado. Mas ela tem toda uma história de que ela tinha um projeto literário, de que ela sempre escreveu e ela sempre quis viver de literatura, e ela já tinha publicado alguns textos antes de encontrar o jornalista, e ela já tinha tentado publicar livros antes da chegada dele. O que ele fez, e com o alcance, as influências que ele tinha, foi poder abrir esse caminho. Mas ela insistia antes da chegada do Audálio Dantas, né, que é o jornalista, lá na favela do Canindé, onde ela morava. Então, em termos de discurso, a ordem do fator altera o resultado, né? É muito importante pensar em o que e como dizer. A gente faz leitura e discussão de referenciais teóricos, porque reforçando, né, esse refrão aí, não há lugar para essa prática fora do conhecimento. E, por fim, alguém pode se perguntar, mas se eu fizer na minha sala de aula, tem algum efeito? Né, o resultado só dentro da minha sala de aula é válido? No que isso muda? Muda muito, né? E para fechar, eu trouxe o pensamento do Amadou Hampâté-Bâ, que é um filósofo, historiador africano do Mali, e que ele dizia que qualquer ação é válida, porque todo esforço conta e não sabemos de qual ação, aparentemente modesta, surgirá algo que transforme o rumo das coisas. Não se esqueçam que o rei das árvores da savana, o baobá, poderoso e majestoso, nasce de uma semente que, em princípio, não é mais espessa que um grão de café. Então, eu acho que a gente tem sempre que tentar e fazer a nossa parte, lembrando que não há lugar para essa prática da educação das relações étnico-raciais no currículo escolar, fora do conhecimento. Obrigada pela atenção, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.